trazer o máximo, eles tentam trazer assim, o máximo para a realidade, né? E eles procuram. Gente, o E não, filme não tem que ficar fica, né? interessante, tem que É, preencher lacuna, tem que dar audiência, né? Então, é, é isso. muita Então, gente que não conhece, não sabe, não estuda. sim, para poder chamar Igual que ele, atenção para comecei a estudar, ver né? que ele está passando na Record, Paulo o Apóstolo, né? Completamente diferente, tem nada a ver com Paulo Estevão. Pois é. Acho que até o nome lá, Abigail, é diferente o nome lá. Gabriela, não tem nada a ver. Então, vamos voltar aqui para o estudo, gente. Olha, o capítulo 5 acabou com Paulo afirmando onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está dizendo que a bondade, a misericórdia, a providência divina é sempre mais, muito maior do que a capacidade de nós de pecarmos. Né? A ação divina de nos regenerar é sempre muito maior. E aí ele começa o capítulo 6 interrogando. Então, devemos permanecer no pecado para recebermos mais da graça? Né? E aí ele começa nos questionar se a gente não sabe que existe o batismo é, em Cristo, né? O batismo da morte do Cristo, né? E aí ele vai trabalhar essa questão da metáfora do batismo da cruz como sendo o Jesus, né? Ele morreu na crucificado e ressuscitou. Então, a gente, na verdade, a gente acaba mergulhando na experiência da renúncia e do sacrifício, que é o batismo da cruz, e emerge renovados. Então, o Paulo, o que ele vai fazer? Ele vai falar de todo esse processo que envolve o batismo na cruz. Ô, Lourdes, fecha o som, por favor. Então, gente, são vários processos muito importantes que ele começa com novidade de vida, que seria a renovação nossa interior. Depois, o desfazer o corpo do pecado, entendendo esse corpo do pecado. Lourdes, fecha o som, por favor. É, Então, quando a gente vai se renovando, esse corpo coletivo do pecado que nos induz, nos facilita, nos propicia o pecado, né? Nos influencia para o pecado, ele acaba sendo. A gente ajuda a desfazer na medida que nós individualmente vamos nos renovando. Né? E ele vai falar que somos justificados do pecado, ou seja, nos tornamos inocentes perante Deus pelo pecado. Depois ele vai falar de viver para Deus em Cristo, que é um nível de consciência que a gente vai atingir, que é quando não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. É um nível de consciência. E daí eu deixo de ser escravo do pecado, que a gente viu que essa parte da nossa consciência, quando a gente é comandado, né, que seria a consciência de sono, que nós somos comandados pelos instintos, pelos impulsos, pelas pulsões, e a gente se torna vivos entre mortos, sendo que esses mortos aqui é aquele que nós que estamos agindo no egoísmo. Então a gente fica vivo entre mortos. E assim a gente deixa de estar debaixo da lei para estar debaixo da graça. Libertando desse egoísmo, nós passamos a agir a partir da graça, a partir do amor, da lógica do amor. E aí ele vai falar dessa obediência para nos ajustarmos à justiça, ou seja, à vontade divina. Depois ele fala da obediência à forma da doutrina, que nós vimos que é o próprio Cristo, não é a obediência a um livro, ao evangelho, é a obediência a um ser, a uma vida que marca cada um de nós, que é o próprio Cristo.
E libertos da fraqueza é quando a gente consegue comandar completamente os instintos, né? Quando a gente passa para a classe 2, que o Kardec fala, né? Naquela, na escala espírita, que é quando eu consigo dominar os instintos, as pulsões, né? E, os nossos membros, nossas ações passam a servir a justiça, ou seja, a vontade divina, nos aproximando de Deus, que é a mesma coisa de santificação. Fazendo esse processo de aproximação de Deus que chama santificação. Aí nós recebemos o dom gratuito, não tem merecimento, não tem compra, é uma ação divina da ressurreição. E aí a gente vai ver que no capítulo 6 ele pôs esse batismo da cruz como o processo que vai fazer com que a gente rompa com o pecado. Né? E aí, no capítulo 7, agora ele vai trabalhar a morte para a lei. Né? Isso é um assunto que costuma, para nós, incomodar um pouco, mas a gente vai acompanhar o raciocínio de Paulo, tá, gente? Para entender exatamente o que ele quer dizer com isso. Essa morte para a lei. Então, o capítulo 7 inteirinho vai ser isso. Primeira vez que eu acho que você clica, tá vendo? Só precisa clicar uma vez na tela, porque quando você clica nos negócios dos zooms, meio que sai da tela de todo PowerPoint. Uma vez lá, isso, aí depois já dá. Pode ir? Porventura, ignorais, irmão. Saiu para. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera Nada agora, viu, gente? se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, vão entender que Paulo está fazendo uma metáfora com o casamento. Numa sociedade patriarcal, a mulher está sujeita ao marido, então ele está colocando aqui. Por acaso vocês não sabem que os que conhecem a lei, né, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida, e ele vai fazer a metáfora. Não é difícil de entender. Uma mulher casada, ela está ligada no marido. Se ela arrumar outro homem, ela é adúltera, né? Mas se o homem morrer, ela pode arrumar outro homem e não é adúltera. Está correto, gente? Deu para entender o raciocínio dele? Então, olha aqui o que ele está querendo dizer. Aqui, ela está sobre, vamos dizer assim, o senhorio do marido, né? Então, para ela mudar de senhorio, o marido tem que morrer, porque senão ela é adúltera. Ela não pode ter dois senhorios, né? Dois senhores. A lei é um marido, outro homem, porque senão ela seria adúltera. Então, mas se morrer o marido, ela pode ter outro homem. Ok? Aí vamos ver o raciocínio de Paulo, então, onde é que chega nós nisso aí. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber,
aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, gente, olha o que Paulo está fazendo. Ele está fazendo um contraponto, ó, desse versículo 4 com esse versículo 5. Então, ele fala, olha bem, se eu rompo ou morro em relação à lei, através de um processo que nós vamos descobrir o que é, por meio do corpo de Cristo, aí eu posso pertencer a Cristo, porque eu não posso ter dois senhores, tá certo? Aí eu passo a pertencer a Cristo, aí eu sou capaz de frutificar para Deus. Isso é muito interessante, porque para Paulo você não frutifica para Deus enquanto está só na lei. Tá? Você tem que estar sob o senhorio do Cristo para frutificar para Deus. Aí ele contrapõe, ó, quando você vivia segundo a carne, né? As paixões pecaminosas operavam nas suas ações e você frutificava para a morte. A morte pode ser a morte moral, como pode ser só o egoísmo. Então, quando eu estou sob o domínio das paixões, dos impulsos, dos instintos, o que eu produzo é ou para o egoísmo ou para a morte moral. Que as duas coisas ele chama de morte, tanto o egoísmo quanto a morte moral, tá? Ou seja, o interesse pessoal. É a mesma coisa de egoísmo, tá? Mas agora, toda vez que usa isso, gente, tem um olhar escatológico, ou seja, é um olhar que começa agora e termina lá no mundo celeste. Lá quando você chega na ressurreição. É o começou, mas ainda, o já, mas ainda não. É um processo que começa agora e vai terminar quando você virar espírito puro, tá? Mas começa com a chegada do Cristo. Mas agora, né, libertados da lei, estamos mortos para as paixões, ó, que ele estava falando lá. Se vindo em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Então, tem um monte de coisa aí que a gente não sabe do que o Paulo está falando, mas hoje nós vamos ter que entender o que é esse corpo do Cristo que faz com que eu entendo, mas nós vamos confirmar durante o estudo desse capítulo que a morte para a lei é transcender a lei, tá? Mas eu posso estar enganado, nós vamos descobrir isso junto. Isso é feito através do corpo do Cristo, nós vamos ver o que é isso, aí eu passo a pertencer ao Cristo e frutifico para Deus. Então, vamos tentar entender esse trem aqui primeiro. As traduções praticamente sem diferença nenhuma, tá? Então, olha bem o processo que Paulo está trazendo para nós aqui, na comparação dele. A viúva morreu o marido. Ela pode ter outro homem. Então, nós tínhamos um senhorio diante da lei. Através do corpo do Cristo, eu morro para a lei, eu rompo com a lei. Eu vou além da lei, eu transcendo essa lei. Aí eu pertenço a Cristo. E eu frutifico para Deus. É um movimento, né? Lembra o já e ainda não, tá? Isso não quer dizer, o Paulo vai responder, vou deixar de uma vez aqui, vou dar spoiler, que isso não quer dizer que não tenha que cumprir a lei, tá? Fica bem claro isso. Então, morte, gente, é sair do compromisso, tá? É literalmente estar morto, ou seja, esse submisso, ser liberado desse compromisso. É nesse sentido que Paulo está falando, tá? Eu já deixo de estar sob o jugo da lei.
Eu vou estar sob o jugo do Cristo, que é do amor. Tá? O jugo do Cristo é do amor. Então, nós somos mortos para a lei por meio do corpo do Cristo. Lá no capítulo 6, o Paulo fala do batismo da cruz como uma maneira da gente romper com o pecado. Ou seja, como romper com os nossos impulsos, nossos instintos, nossas pulsões, que são que vêm da parte mais primitiva da nossa mente. E agora ele vai contar para nós que esse corpo do Cristo é que vai fazer com que eu saia desse senhorio para a lei, ou seja, que desse domínio da lei sobre mim. Tá? Esse corpo de Cristo é entendido como crucificação, como a cruz. Mas veja bem, não é só isso, porque senão ele teria falado da cruz do Cristo igualzinho ele trabalhou no capítulo anterior. Se fosse só a cruz, ele falava cruz, porque ele está usando esse vocabulário no capítulo 6. Então, é a cruz, ou seja, a experiência de renúncia, a experiência de sacrifício faz parte desse corpo do Cristo, mas o corpo do Cristo é mais do que isso, tá? E tanto é que no capítulo 6 ele vai falar que, através dessa experiência, a gente vai saindo do domínio do pecado e deixa de ficar debaixo da lei e ficamos debaixo da graça. Mas não, o corpo do Cristo é algo além disso, tá? Aí nós trouxemos Emmanuel lá de 1 Coríntios, tá? Palavras de Vida Eterna, capítulo 157, na construção do Mestre. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Olha o que Emmanuel está falando. Cristo está fazendo uma construção. Agora, aonde? Né? É o que nós vamos ter que saber, né? E ele vai falar que a gente tem uma parte coletiva, que nós todos somos corpo, mas tem uma parte individual, porque eu sou membro. Cada um de nós tem uma parte individual nessa construção e tem uma parte coletiva, que é o corpo. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques, grupos de adoração vazia. Vocês entenderam o que Emmanuel chamou a gente aí? De preguiçoso, né? Que a gente... Olha bem, que a gente, vamos dizer, acha que basta confiar, ou seja, basta a fé em Cristo. Sem trabalhar, né? Sem fazer a nossa parte, isso tem uma preguiça por trás. Viu? De achar isso. Porque é como se eu pegasse e fizesse esse movimento de adoração ao Cristo e recebesse como recompensa, como salário, a minha salvação. Então, quando eu falo basta a fé para salvar, é isso que ele está dizendo. Basta a confiança, a fé. Então, gente, a gente entende que é as duas coisas, tá? A gente não tem condição de salvar nós mesmos. Quem está afogando não consegue se salvar. Precisa de ajuda para salvar. E a gente é salvo por Deus mesmo. É dom, é graça. Porém, tem uma parte que é nossa. A parte da gente fazer o autoconhecimento para possibilitar que essa graça, a gente aceita que essa graça age em nós. Igual o Cristo falou, eu bato na porta, mas se você não abrir, ele não entra. Então, isso é feito pelo processo de autoconhecimento, da caridade para quebrar com o egoísmo, para possibilitar que essa graça haja em nós. Tá? Então, olha bem o que ele fala, né? Então, não é isso que está falando, ele está deixando claro isso, né? O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios,
valores, crenças, fundamentos do mestre, em serviço em particular. Então, o que é o corpo do Cristo? Olha bem, são os valores, as crenças e os fundamentos, não do cristianismo, do Cristo. Por quê? O cristianismo é uma tradução humana, tá? Conforme o grau meu de entendimento. Então, veja bem, é parte viva, viva. Então, isso é energia, isso é dinâmico, e eu vou me ligando e me deixando influenciar por esse corpo à medida que eu entendo e vivo esses valores, essas crenças e esse fundamento. Então, gente, é isso que é o corpo. E a renúncia e o sacrifício faz parte dos valores. Tá? Mas não é só isso, é todo o corpo da vida do Cristo, que ele, desde o momento que ele nasceu aqui até a morte e ressurreição dele, toda a vida dele faz parte desse corpo de princípios. E é ligando e me deixando afetar por isso que eu vou me distanciando da lei. Eu vou passando para um outro patamar de influência, né? E eu tenho um serviço particular. Então, tem uma parte que é coletiva e tem um serviço particular que cada um tem que fazer, que Emmanuel vai explicar. Tá? E é por isso que ele fala, olha, esse corpo te muda. É a graça que vai te mudando, na medida que você vai interagindo com ela. Porém, tem uma parte que é sua, que é para fazer. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante, tarefa elevação pessoal, que nos foi reservado. É isso. Não adianta a fé só de boca, porque tem essa parte daqui que eu tenho que edificar em mim. É uma construção minha do meu próprio esforço. Porque, gente, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai percebendo como a gente é escravo dessa parte mais inferior da nossa psique, das nossas emoções, como nós somos reativos, como os impulsos comandam a gente. E é um trabalho que eu tenho que fazer de autoconhecimento para sair desse jugo. Mas a transformação, quem faz é o Cristo. Mas eu tenho que fazer esse trabalho. Não tem como ele fazer, tá? Eu estou dando spoiler. Sentindo, pensando, falando, e ainda nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Então, Emmanuel está fazendo eu fazer máscara, persona? O que vocês acham? Por que não é? Eu já falo que não é, porque um espírito evoluído desse não vai mandar vocês fazerem isso. Mas qual que é a diferença disso aqui para uma persona, para uma máscara? Porque normalmente, gente, isso às vezes é até inconsciente, tá? A gente entra para a doutrina espírita, por exemplo. Você tem contato com os valores, com as coisas dela. Ai, eu vou mudar. Aí você muda rapidinho. Então, você está fazendo uma persona. Tá? Porque você está fazendo uma mudança de comportamento. E sem o autoconhecimento, isso é o que a gente chama de máscara, de persona. A sombra vai te mostrar que isso é uma persona. Né? Aquilo que você escondeu vai te pegar uma hora e vai te mostrar que você não mudou coisa nenhuma. Mas não é isso que ele está mandando você fazer. Alguém sabe a diferença disso para uma máscara, uma persona? Alguém consegue ver a diferença? Parte de dentro. Sim, parte de dentro. É algo mais profundo, né? Mais não é o profundo. exterior, né? Não é. Então, gente, vamos entender assim, ó. Nós temos uma consciência menor, que é o ego, que a cada encarnação
eu formo o ego, ok? Esse ego, ele está identificado com o egoísmo e o orgulho. Tanto que nós temos que fazer um processo de autoconhecimento para perceber o tanto de orgulhoso e egoísta a gente é. Porque às vezes a gente nem percebe o tanto de orgulho e egoísmo que a gente tem. Então, veja bem, porque eu estou identificado. Porque esse corpo do pecado que Paulo chama, acha isso natural, essa maneira de agir em favor dos interesses pessoais. Então, eu tenho que fazer um processo de consciência para distanciar disso, para entender que isso não é o jeito certo. Então, o que que Paulo faz? Olha bem, ele está mandando você provocar o conflito. Você lembra que nós estudamos a importância do conflito? Porque o conflito é que traz consciência, ele está mandando você fazer conflito. É o que Kardec fala, é a luta do homem velho com o novo. Mas não é escondendo o velho, vai ter a luta do homem velho com o novo. Então, o que que faz? Existe como eu naturalmente ajo, sempre agi, e acho que é normal, aí eu estudo Jesus e eu começo a confrontar comigo mesmo, criando conflito. Como é que o Cristo... E é interessante que ele põe na ordem certinha, ó. Vem o sentimento primeiro, depois o pensamento, depois o falar, depois o agir. É desse jeito que acontece na nossa mente. Então, eu tenho que questionar o meu sentimento. E como que o Cristo sentiria? É ali que eu tenho que trabalhar, na raiz. E os outros, é claro que é importante, mas a raiz é o sentimento. Então, vai criar um conflito em mim. E o conflito vai trazer consciência. Vai tirar o ego dessa identificação com o egoísmo e com o orgulho. Entenderam? Ele está mandando você provocar um conflito em você. Só assim a gente vai percebendo essa ação nossa do interesse pessoal, das nossas intenções escusas e escondidas. Aí eu posso trabalhar. Enquanto eu não deixar isso claro, eu não aceitar que eu fiz isso, eu não consigo mudar. É um paradoxo, mas é assim mesmo. Enquanto eu nego, eu não consigo mudar. A crise existencial, ela é uma crise de sentido, que é o que a Joana vai trabalhar para nós, tá? Aqui, vamos dizer assim, o que Emmanuel... E essa crise existencial nós estamos vivendo coletivamente, tá? Aqui é eu que vou provocar essa crise em mim. Na medida que eu começo a questionar meu sentimento, meu pensamento, ao comparar com Cristo. Sim, isso nós vamos ver lá na Joana. Pode sim, pode ser pela a crise coletiva nos acordar. E é esse processo que nós vamos ver lá na Joana. Mas aqui o que Emmanuel está falando é que a minha reflexão vai provocar a crise em mim e vai me fazer criar consciência, tá? Como se, olha bem o que ele fala, como se ele sabe que tem o divino em nós, que nós temos o Cristo em nós, mas nós não temos consciência disso. Então, é como se, por isso que é como se. Tá? Porque o nosso nível de consciência eu ainda não consigo perceber o divino em mim. E aí eu tenho que fazer como se ele estivesse agindo em nós e por nós. E daí é que é esse o caminho que eu entendo que ele está chamando a gente. Então, gente, é esse aqui, ó, essa comparação aqui que vai gerar essa desidentificação do ego. Eu vou começar a perceber, entendeu? Essa minha ação que ela vem se repetindo e está normal para mim. Tá? Ela é comum, mas não deveria ser normal. Eu deveria estranhar. Eu deveria não gostar. Mas para isso eu preciso criar consciência.
Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. É isso que ele está falando aqui, ó, gente. Aí a gente vai aproximando do Senhor para que ele se expresse na nossa vida, tá? Nessa criação de consciência, a gente está abrindo espaço para manifestar o divino em nós. Então, olha que interessante. É agir, pensar, sentir, pensar, falar e agir como se ele estivesse agindo em nós e por nós. Olha bem, é quando Cristo que vive em mim, não é assim que Paulo fala, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, é quando Cristo age por Paulo. O ego do Paulo quer até fazer outra coisa, mas não faz, porque quem manda é o divino nele. É o self É que o manda, né? que manda. E a mesma coisa, ó, aí eu começo a viver no Senhor, ou seja, no corpo do Cristo, que vai me transformando, e assim ele vive, ele se expressa na minha vida. Aí eu saio do jugo da lei, porque o divino nos expressa pelo amor. Eu saio do jugo da lei. Foi o que aconteceu no cristianismo primitivo com os cristãos? Vão dizer, né, gente? Vão dizer que isso foi o que aconteceu com os apóstolos, né? Vão pôr assim, os primeiros mártires, os pais da nossa fé. Vão colocar assim, nem todos que morreram nos circos estavam nesse nível de consciência, às vezes estava fazendo expiação, né? Nem todos eles eram mártires. Nós temos isso no livro 50 anos depois, né? Muitos eram expiação. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo, porque, sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e tratá-lo com fiel expressão. Então, olha o que ele vai dizer. Eu passo a ser servo dele, sob o senhorio dele, não da lei. Eu passo a ser servo dele. E eu sou chamado na parte individual a traduzir ele na minha vida. Né? A fiel expressão, ou seja, quanto mais isso vai acontecendo, mais fiel vai ficando essa expressão. Então, tem o corpo coletivo e eu expresso isso na minha vida. Então, olha bem, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo do Cristo. Então, esse corpo de crença, de valores, de fundamentos do Cristo, mais uma vez, não é o cristianismo do Cristo, e a gente vai se aproximando dele, vai transcendendo a lei, vai passando a pertencer a outro. Quem é que ressuscitou? O Cristo. Eu passo a pertencer a outro, ou seja, ao Cristo. Aí eu frutifico para Deus, porque o Cristo se manifesta nas minhas ações. A gente só pode fazer o que é bom quando o divino se manifesta em nós. Nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada que é bom. Porque se você for lá dentro, tem um interesse pessoal. E se não está vendo isso ainda, nenhum de nós aqui conseguiu romper com o egoísmo ainda, gente. Vai lá pesquisar lá dentro. Está lá. Porque a gente ainda não está sob o jugo do Cristo. Ô, Vânia, quando traz para a lei, é a lei. Sim, é a lei toda. Toda. E vão deixar que Paulo vai trabalhar. Isso incomoda, né, gente? Que a gente
mexe com a lei, incomoda a gente, mas ele vai desenvolver isso profundamente, tá? E aí a gente vai ver se a gente entende direito o que é isso pelas próprias metáforas que ele vai criando para nós, tá? Mas o que eu entendi numa primeira leitura é que ele não está falando que eu não tenha que cumprir a lei. E ele vai falar isso. Eu vou transcender a lei, né? Na medida que eu passo para o senhorio do amor, eu transcendo a lei. Tá? Mas vamos ver o raciocínio do Paulo, se é isso mesmo, se confirma, tá? Que às vezes é minha primeira impressão e eu sinto muito, depois muda, porque eu não tinha entendido também. Passa para lá. Passando por etapas. Então, a gente vai. A lei ela vai sendo modificada, né? Não, mas E a essa é a lei partir- divina. Eu estou falando é da própria. Não, ela não muda, muda o meu entendimento dela. Eu estou falando assim, que eu comecei sem o microfone, foi falando isso. Que a gente, como um ser encarnado, como um espírito encarnado, a gente vem passando por esses processos inteiros dentro dessa lei para depois transcendê-la, não? Você lembra que tem, mas agora é um processo que começa agora e vai terminar quando você virar Cristo, Pois é. tá? Paulo não interessa por uma vida, gente. Todos os processos que Paulo descreve são coisas que a gente inicia a partir do momento que eu aceito Cristo na minha vida e só vai acabar quando eu virar espírito puro, ou seja, na ressurreição. Ressurreição é a mesma coisa de espírito puro. É quando eu não preciso reencarnar mais. Todos esses processos já iniciam, mas eles se completam lá. O rompimento com o pecado, eu ficar justo diante da lei de Deus, ou seja, declarada inocente, é eu romper com a lei, tudo isso é lá. Mas já tem que começar aqui. Ok?